Saudações astrais, gente. Chegando aqui para uma noite de diálogo. Muito contente por estar voltando. Estou retomando aqui a conexão. Vamos ver se agora vai dar certo. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui no Insta. Quero só aguardar para ver se vai dar certo. Nesses momentos iniciais a gente sempre vai realmente chegando, vendo se tá tudo bem, se tudo bem com a imagem, com o som. Eu espero que dê tudo certo, além de esperar que todo mundo esteja bem, que dê tudo certo a conexão aqui. Eu vou ir aguardando, como eu tive esses problemas técnicos aqui na live, eu vou ir aguardando para ver se o recado tá chegando, se o sinal de que estamos ao vivo está chegando até vocês, tá, gente? Então, antes de começar, eu agradeço a compreensão de quem for acessando ou quem acessar depois esta live, né, por causa desse início, mas é que realmente, né, houve aí contratempos com a conexão, né? Então eu peço desculpas, né, e agradeço ao mesmo tempo a colaboração de vocês. Então eu vou dar uns minutinhos para ver se o recado tá chegando, para ver se eu posso seguir, né, gente? Senão não adianta. Senão não adianta eu seguir. Então eu agradeço demais a colaboração de vocês. Enquanto isso, eu vou deixando alguns recadinhos, né? Que além do canal aqui, do perfil, né, do Desabrochando, existe o canal Desabrochando no YouTube, né? Então quem tá por aqui, quem de uma forma se identifica com a proposta, com os diálogos, né? Gosta de assuntos então ligados a autoconhecimento, a conexão com espiritualidade, né? Então vai encontrar aqui certamente movimentos, né, que podem ser interessantes aí pra gente continuar trocando. Então eu peço que também, além de seguir aqui o Desabrochando, se inscreva lá no YouTube, curta, compartilhe, tem vários diálogos muito bacanas que já rolaram por lá, então vai ser muito bacana, né, contar com essa interação. Eu vou fazer até um teste aqui, gente, porque não tá aparecendo absolutamente nada pra mim. É como se também a notificação de que estamos ao vivo não estivesse chegando. E eu não quero desconectar aqui para iniciar de novo, porque eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou fazer um teste aqui e reenviar alguns convites aqui para ver se dá certo. Vamos ver se vai dar. Vou aguardar uns minutinhos. Se não, né, eu vou precisar realmente desconectar e reconectar. Ai, gente. Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Ah, agora deu. Enfim, vejo o Roger chegando. Roger, me avisa por gentileza se tu tá me vendo, se tu tá me ouvindo. Isso é bem importante. Sinaliza aí se tá tudo bem. Ah, sim. Então eu tava aqui explicando, né? Dando uma contextualização. Não sei o que aconteceu. Foi uma pavinha pra mim. Me avisa se voltou. Ai, tá ótimo. Ai, que bom. Se puder, Roger, eu vou te pedir essa ajuda, porque eu não sei como é que tá isso, se o recado tá chegando. Eu tava já um bom tempo tentando reconectar. Eu não quero desconectar essa live, mesmo tendo ficado esse início, porque tá caótica a coisa. Eu não sei o que tá acontecendo, então eu vou manter assim mesmo, né? Já agradeci a compreensão de quem for acessar depois, né? E te peço que tu mande aí no aviãozinho, Roger,
o convite para os nossos amigos, as nossas amigas que queiram participar, para ajudar a notificação, né, reverberar aí. Oi, Gilmar! Oi, Laine! Que coisa boa! Agora sim! Agora deu, gente! Ai, que bom! Que deu certo. Foi uma saga, mas deu tudo certo, que bom. Avisem, gente, também, Gilmar, Tia, se vocês estão ouvindo e vendo bem antes de eu começar, né? Já que tivemos esses probleminhas técnicos, né? Então é bem importante saber se tá tudo bem. E como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, gente. Então quero começar dizendo que eu tô bastante feliz, né, de retomar aqui que bom, tudo bem. Estou bastante feliz de retomar o diálogo aqui no Desabrochando. Estava com muita saudade de conversar, de trocar com vocês aqui. Muita gente nova da live até aqui. Então é sempre uma oportunidade, né, de a gente se conhecer melhor. Não só a gente se conhecer, né, mas nós nos conhecermos, né? É muito bom. Eu peço a ajuda de vocês, já que tivemos esses contratempos, quem puder ir no aviãozinho e disparar o convite para mais pessoas a quem essa live possa interessar, vai ser bem bacana, né? Então, gente, estou muito grata pela companhia de vocês que já chegaram por aqui, a quem vai chegar também. Né? E para quem assim não sabe, a proposta desse quadro aqui do Reflexões Florais, como eu já tinha dito, né, como o nome sugere, né, é trazer assuntos que estimulem a gente olhar um pouquinho mais para dentro da gente, né, e numas camadinhas mais profundas e entendendo que isso nos ajuda justamente a gente se conhecer melhor, se autoconhecer, mas para além disso também evoluir, né? Porque a gente pode se autoconhecer e permanecer estagnado, né? Então a gente detecta ali o que está acontecendo, mas também não se cutuca, né? Não se cutuca a sair do lugar, né? Então isso é um outro aspecto, né? Eles se ligam, mas aí vai depender das nossas escolhas, né? A renovação, a libertação, ela depende das nossas escolhas. Então, assim, é um ponto, até eu usei essa analogia, né? De a gente compartilhar as nossas experiências, os nossos olhares, pra gente desabrochar juntos, né? Pra gente procurar esse florir em processo, né? Através também de um diálogo, né? Um diálogo é uma das formas de a gente se ouvir, né? E escutar, né? Também o que vem do outro e aproveitar essa interação, né? Para os seus próprios processos, né? Então, de que modo o que me afeta encosta em quem tá aí do outro lado, né? Então isso é bastante importante. E aí eu queria até saber de vocês que estão aqui, o que vocês pensarem aí, né, antes de propriamente eu falar sobre qual é a ideia aqui hoje, né, o nosso foco, que tema, que assunto tem feito vocês se aprofundarem mais em vocês mesmos, né? Se quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Mas eu tenho um assunto, assim, que fez parte de um processo meu, assim, de reflexão, de tomada de consciência. E é sobre ele que eu quero falar, né? Ele ficou bastante forte pra mim e senti de trazer pra cá. E esse tema tem a ver com a nossa criança. Quando eu falo a nossa criança, o que vem à mente de vocês?
palavras, para onde vocês se encaminham quando eu falo a nossa criança, né? A minha criança, de vocês que estão aí. Se puderem compartilhar as impressões, vai ser legal da gente ir construindo assim o caminho juntos. Mas antecipando, né, a questão da criança, quando a gente fala criança, né, não raro a gente pensa na tal da criança interior, né, que muito se fala na criança interior. Só que a criança que eu tô querendo propor aqui pra gente falar a respeito, pra gente refletir, é a criança de carne e osso mesmo. É a criança que nós fomos, né? A criança que viveu, que teve suas experiências, que sentiu, né? Que tem uma caminhada, né? A criança que nos trouxe até aqui. E claro, obviamente que pensar criança interior está implicado nessa criança, né, de verdade, encarnada aqui. Elas se ligam. E aí, quando a gente vai nesse pensamento da criança interior, comentem aí o que vocês acham, mas eu tenho visto, assim, e visto muito isso, assim, que geralmente a gente vai para duas direções, né? No mínimo, claro, né? Mas eu vou apontar aqui duas delas. Uma é a gente ir para esse arquétipo, vamos dizer assim, da criança, né? Vendo as belezas da criança, desse arquétipo, né, dessa representação. Então a vitalidade, né, a energia vital, a gente pode pensar espontaneidade, a gente pode pensar essa vontade de viver que está ligado com isso, criatividade, sinceridade, franqueza, honestidade, né, porque a criança é muito sincera, muito espontânea, né? Então, que mais? Afetividade. Se tiverem mais palavras aí que remetam, né, vocês podem sinalizar também, tá? Mas assim, só pra gente ter essa ideia, esse quadro mais amplo, né? Então a gente vai para esse lado de pensar essas características, né? E a gente vai também para um outro lado, que é pensar as características que a gente atribui à dita criança ferida, né? É ou não é? Então a criança ferida, né? A criança que se fala muito, né? A criança interior ferida, né? A gente vai para onde? Para esse lugar, né? Da criança que não foi atendida diante das suas necessidades, por exemplo, né? Então sentimentos como rejeição, abandono, egoísmo, né? Então eu tenho minha colinha aqui só para não me perder, porque senão eu falo demais, né? Vou seguindo meu planejamento aqui. Então a gente tem essas características, né? Quando a gente pensa também na criança ferida, podem sinalizar aí outros atributos, com certeza tem, né? Mas é só pra gente ter esse panorama, né? E eu acabei assistindo uma palestra esses tempos do Vinícius Francis. É uma pessoa que eu sigo já há bastante tempo, gosto muito de liberdade e criatividade, isso mesmo, Gilmar, também, tudo a ver, super, né? E nessa palestra do Vinícius Francis, eu deixo nas referências aqui depois para vocês olharem, ele estava justamente falando sobre isso. E ele colocou que ele acha muito perigoso, às vezes, a forma como a gente interpreta esse lance da criança interior, né? A forma como a gente categoriza, a forma como a gente organiza isso no nosso pensamento, né? Que há muita confusão aí. Eu achei interessante esse pensamento dele, né?
Então, basicamente, como eu compreendi, tá, gente? Não sou psicóloga, nem nada, nem terapeuta, né? Eu faço o curso de psicoterapia reencarnacionista e estou em formação, né? Mas, assim, o que eu compreendo do que o Vinícius Francis falou é que existe uma diferença entre a criança interior, que ele sinaliza como um dos arquétipos da nossa alma, e que aí está ligada justamente à nossa essência, ao divino em nós, à nossa luz. E aí vem todos esses atributos positivos, né, que nós elencamos, e muitos outros, né, mas vai para esse lugar iluminado na gente, né. Mari, coisa boa te ver aqui, coisa bem boa, seja bem-vinda. Então ele vai fazendo essa explanação, né, ali, ele vai aprofundando esse assunto, né, vai esmiuçando essa característica, né. Então a criança interior como este arquétipo da alma, o que difere, né, ali na concepção dele, da criança interior ligada ao ego, né? Então, que vai trazer justamente essas características, né, inferiores, vamos dizer assim, das nossas inferioridades, né? Então, por exemplo, a infantilidade é uma característica do ego, não ligada a esse arquétipo, ligado à nossa alma, né? Ao divino em nós. Então, e aí ele vai falar, nós temos uma tendência a colocar tudo na conta da tal da criança interior, né? Então tudo é culpa da criança interior. Então a gente tá lá se sente rejeitado, minha criança interior ferida, né? Por exemplo, né? Só que existe essa diferença, né? Eu achei bastante interessante esse pensamento, justamente porque ele vai colocar essa questão, né? Será que é mesmo a criança interior ferida? Será que não é a nossa falta de tato? Não é a nossa falta de posse de si, né? Posse de nós mesmos, né? Desse trabalho de autoconhecimento, desse processo, né? A que a gente precisa entrar em contato para a gente poder filtrar realmente, né? Então tudo vai lá nas costas da nossa criança interior, quando na verdade a criança interior, então, é esse outro caminho, né? Esses atributos aí que nos fazem conectar com o nosso eu superior, né? Com o que nós temos de mais verdadeiro em nós, né? Seria mais ou menos por aí, tá, gente? Como eu compreendi o que ele colocou. Agnes, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. E aí, eu não vou entrar nessa questão mais conceitual nem teórica, tá, gente? Não é meu objetivo. Aqui o que interessa para mim, assim, de forma mais simples, né, a gente trazer para reflexão, é a questão das luzes e das sombras. Eu acho que e aí isso está contido no que a gente vem desenvolvendo até aqui, né? Falar de luzes e sombras, né? Então, se quando adultos, né, nós aqui adultos, temos consciência de que luzes e sombras nos habitam, da mesma forma a gente pode pensar a nossa criança, né? A nossa criança também, ela é investida de luzes e de sombras, né? Então, o convite que eu faço é para que a gente pense na questão das luzes e das sombras. E aí eu vou acabar tratando disso, né, numa ótica reencarnacionista, né? Para quem não me conhece, só para dar o contexto,
Eu sou espírita, espiritualista, como eu disse, eu tô ligada a um curso de psicoterapia reencarnacionista. Não é a ideia também ficar falando do ponto de vista teórico aqui, e eu não vou entrar nesse mérito da psicoterapia reencarnacionista na live, assim, né, aprofundadamente, mas é só para dizer a perspectiva, tá? Porque quando eu for relatar também as minhas coisas, dar os meus exemplos, trazer meu depoimento, né, meu relato, é dessa ótica que eu vou estar percebendo. Obviamente, quem não se afina, né, com a noção reencarnacionista, tudo certo, tá, gente? Cada um vai fazendo as relações que entender que fazem sentido para si, sem problema algum, tá? É só para eu deixar claro que eu vou acabar entrando nessas questões, tá? E aí, assim, ó, o que me chama a atenção, né? Quando a gente pensa da perspectiva reencarnacionista. Se a gente pensa em outras abordagens, né? Não sei se a Mari tá aqui ainda, né? Que é consteladora. Só para dar um exemplo da constelação, né? A gente percebe que tem essa... que a criança, ela é um fio condutor, né? Ela é um instrumento bem norteador dos nossos processos, né? Ou seja, se eu manifesto, né? Eu exteriorizo como adulta essas características, né? Comportamentos muito ligados lá ao ego, né? Como falou o Vinícius Francis, né? Por exemplo, rejeição, né? Ou feridas que a gente tenha, traumas, bloqueios, travas, enfim, né? A gente pode pensar várias questões aí. O que é falado justamente? Que isso é resquício, isso tem uma raiz mais profunda, que se explica na infância, né? Infância ou ancestralidade, né? Ou seja, o que eu quero colocar aqui? Para explicar, né? Pra gente entender, pra gente se entender aquilo que reverbera hoje, a gente precisa desse olhar que vai revisitar a nossa história, né? Porque o marco não é a vida adulta. Existe algo que veio antes, correto? Basicamente, né? Tô falando bem grosso modo. Então, pensa só, gente. Se isso é válido, eu acho super válido. Eu também partilho dessa noção, tá? Super. A diferença da psicoterapia reencarnacionista, para mim, ela se assemelha porque é o mesmo princípio, é a mesma lógica. A diferença em termos da abordagem, né, que é enfatizada, é que da mesma forma que o adulto precisa olhar para a criança e para a ancestralidade, a criança também ela precisa desse olhar para o que veio antes, né? Então, assim, é a criança entendida como não o marco, né, das feridas, vamos dizer, dos bloqueios, dos traumas, né? Então, o que se manifesta da mesma forma na infância não se explica em alguns casos, né, gente, alguns aspectos, muitas vezes não se explica também aqui no hoje, não se explica por esta vida aqui, por esta encarnação, né? Então é a criança vista como continuidade, né? Entendendo que somos espíritos eternos. Então a criança, na abordagem da psicoterapia reencarnacionista, ela não é mais o marco inicial, né? Não é de onde tudo emerge, e sim entendendo que ela é um espírito que está ocupando aqui, né, um corpo provisório, né, e que é de certa forma, é como se fosse uma casca, um rótulo, né, que nós temos, que é temporário. Assim como a nossa casca
de adultos, né, aqui, também é temporária, né? Isso que a gente está vendo aqui vai acabar, né? E nós vamos nos renovar, né? Então, a cada encarnação a gente vai se revestindo desses novos rótulos e isso faz parte da nossa escala evolutiva, né? Então, para a psicoterapia reencarnacionista, consequentemente, as feridas, as dificuldades, as fragilidades, elas também vão encontrar, né, o seu cerne, o seu âmago, né, anterior à nossa infância, né? E aí, claro, né, gente, tendo em vista isso, a gente pode tanto vibrar no que na psicoterapia reencarnacionista a gente vai falar do ego infantil inferior e ego infantil superior. A gente vai transitar, né? A gente oscila, né? A gente vai manifestar superioridades e vamos manifestar inferioridades aí também, né? Tá fazendo sentido, gente, pra vocês que estão aí? O que vocês estão achando até aqui? Tá confuso? Como é que tá isso? Oi, Yara! Que bom que tu veio. Vão deixando comentários, podem deixar perguntas se quiserem, trazer também experiências de vocês, né? Então a gente vai seguindo, sinalizem aí qualquer coisa, tá? Então, feito esse esclarecimento, né, que faz parte, o diálogo é isso aí, é a gente falar sobre essas questões, tá? Ao mesmo tempo que é contextualizar, ele já é o próprio assunto, né? Então, já estamos nele. E aí, assim, ó, a provocação que eu me fiz e que eu faço pra gente é pensar, assim, ó, na camada das inferioridades. Na camada da sombra mesmo, né? E aí eu percebi na minha história, assim, nos meus processos de reflexão e de revisita ao passado, que tem coisas que eu localizo na minha criança que são de uma ordem mais comum, vamos dizer assim, aquilo que geralmente a gente localiza de uma forma mais fácil a esse comportamento da criança, um comportamento infantil, né? Seja em termos de luzes ou de sombras, né? Mas também tem aspectos e experiências que eu acho que não estão não são de fácil acesso, elas não estão tão explícitas assim, e elas não falam também mais desse lugar que a gente costuma ver, né? Por exemplo, uma criança, se ela precisa de atenção e ela não tem atenção, ela vai fazer birra, ela vai teimar, ela vai chamar atenção para ela, né? Então a gente vê bastante esse comportamento. Só para dar um exemplo, isso a gente localiza facilmente, né? Mas tem coisas que a gente manifesta quando a gente é criança. Isso é minha suspeita, tá? Eu digo porque eu percebi isso em mim e eu acredito que vocês também podem ter percebido, ou isso é um convite para que a gente busque essas referências, porque geralmente isso não é o falado, né? Quando eu digo que isso não é o falado, é essa parte mais, essa camada mais profunda. E de mais profunda eu tô dizendo o seguinte: quando a gente é criança e a gente manifesta perversidade, por exemplo. Aqui, perversidade no sentido de perverter mesmo, assim, de uma conduta que se transforma para algo negativo, algo que não é bacana, né? Um traço de crueldade, vamos dizer assim. Características mais densas mesmo. E que não necessariamente
a gente consegue explicar, encontrar no hoje referências para agir da forma como a gente agiu. Sacam, gente? Vocês estão acompanhando aí isso? Faz sentido? Então entendem que é uma camada, a proposta é que a gente desça mais, sabe? É se cutucar para não ir naquilo que geralmente a gente localiza facilmente, e sim buscar essas características que nos colocam como uma pessoa, uma criança que está num corpo de criança, mas manifesta algo que de alguma forma nos faz sentir que não somos criança. Vocês conseguem localizar isso na vida de vocês, assim, com algum exemplo, algum fato que tenha acontecido? E aí, assim, a gente não costuma ir nesse lugar, né? Assim, geralmente. A gente foge, né? A gente costuma fugir dessas sombras, né? Desse contato, né? Com isso. Então, é sobre isso que eu quero falar, e é sobre isso que eu vou buscar trazer, tá? Antes de propriamente falar dos exemplos, tá? Pra talvez ficar mais claro, assim, e contar pra vocês de como eu percebo isso que eu tô falando aí em mim. Eu tava pensando esses dias, né, como é difícil também a gente admitir isso, né? A gente, além de olhar, admitir essas sombras, esses traços, vamos dizer, de crueldade, de hostilidade, de egoísmo, né? É muito difícil pra gente se reconhecer nesse lugar, né? É um desafio. E ao mesmo tempo expor. Porque a gente, me parece assim que a gente tem a gente nutre, né? A gente sustenta um lugar de ilusão, né? Como se as nossas luzes sempre estivessem acesas, né? A gente quer se manter muitas vezes nesse pedestal, né, que não abale, né, a visão que a gente tem da gente, ou que a gente acha que o outro pode ter da gente, né? E aí a gente acaba não se expondo, né? Não expondo as nossas fragilidades, não expondo aquilo que nos fere, que nos machuca, não expondo aquilo que é dificuldade, que já conseguindo resolver, a gente acaba camuflando, deixando lá dentro, porque se isso aparece, né, se eu admito, né, publicamente, o que o outro vai pensar, né? Então, a imagem que eu quero passar muitas vezes, né, eu digo todos nós, né, ela é abalada, né? Então, sabe por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei pensando como é difícil a gente se acusar, não é se acusar, não é a melhor palavra, como é difícil a gente, isso de reconhecer, e o que me fez pensar foi a vulnerabilidade, porque quando a gente vai falar das fragilidades, daquilo que não tá legal, aquilo que a gente tem que olhar e tem que transmutar, e que a gente foge muitas vezes, evita, nos coloca num lugar de extrema vulnerabilidade. É ou não é? Quando a gente vai falar disso, né, a gente tem uma tendência, não vou falar, né? Sem generalizações, né, claro, né, mas assim, em algum momento a gente vai ter essa resistência, né, de colocar isso, né? Então, que é a aparência, né, gente? Que é a aparência. Então, se a gente pega esse momento que a gente tá vivendo, por exemplo, aqui, né, nas redes, né?
que tem tanto apelo imagético, né, para aparência, literalmente para aparência, né, mas esse bombardeio, né. Então a gente vê, eu vejo, pelo menos eu percebo assim, que muitas vezes as pessoas, me incluo, tá, gente, tô falando de modo geral, né, porque é uma tendência, eu vejo que é uma tendência nossa, humana, né, a gente quer parecer bem, né, a gente quer sustentar justamente a imagem de alguém ali maduro, que tá no processo, só que se a gente não cuida, a gente também tá colocando uma imagem ilusória, né? A gente a fragilidade, a dificuldade, ela faz parte dos nossos processos, né? Então eu falo do lugar de entender fragilidade, dificuldade e sombra como um lugar inferior, né? Como um lugar que não deve ser habitado, né? Que não deve ser exposto, porque isso, entendendo que isso é uma fragilidade, né? Quando na verdade é uma grande potência, a meu ver, tá, gente? Aí sou eu que penso assim também, que sinto dessa forma. Pra mim é muito bacana quando eu vejo pessoas aqui de carne e osso, independente da área, né? Porque às vezes pode ser uma pessoa super esclarecida, super espiritualizada, um terapeuta, uma terapeuta, mas isso não quer dizer que a pessoa não tenha os seus processos, as suas dificuldades, e a gente poder olhar para isso e a gente dar de nós, compartilhar, né, do processo, do que a gente está vivendo, nos torna mais próximos, né? Nos torna mais humanos, né? Então não se trata da gente estar 100% curado e sermos, como eu disse, luzes que sempre estão acesas, né? Somos luz, com certeza, mas a gente também parar um pouquinho, saber olhar para essa sombra e tirar proveito disso, né? Pra mim é só encarando a sombra e a dificuldade, o que não tá legal, que a gente pode de fato transmutar e mexer em alguma coisa, sair do lugar, sair da zona de conforto. Pra mim não tem outra forma, né? Então, senão a gente vai estar maquiando as coisas, né? Então, é um pouco por aí, né? E aí, então, assim, gente, pra ser justa, né? Não ficar só falando e sem dar o depoimento, né? A proposta é que eu possa falar, mas fazer, né? Fazer buscar dar o exemplo, né? Do que eu tô trazendo, dar o exemplo literalmente, né? Então, a partir de como foi comigo, né? Como é que eu lidei com isso na minha vida, trazendo aí pra minha criança e pro meu adulto aqui, né? Pra minha versão adulta. Então a proposta, recapitulando, né? Olhar para as inferioridades, para as dificuldades, tanto essas mais comuns, mais simples, da gente localizar no nosso comportamento quando a gente é criança, a criança de verdade, ancorada aqui, quanto esses aspectos que não estão tão acessíveis e estão numa camada mais profunda, tocam lugares mais densos, assim, mais densos, né? E esses lugares mais densos, né, para trazer isso à consciência, isso exige da gente trabalho, né? Justamente porque não é fácil chegar a essa compreensão, né? É um exercício para todos nós, né? Então, gente, se vocês quiserem, tá? Porque o objetivo da live era ver justamente a interação, né? Eu também saber de vocês, de lembranças que vocês possam vir a ter, de repente
à medida que eu for falando, vocês também vão lembrando de coisas. Sintam-se à vontade para compartilhar, né? Eu não quis gravar só um vídeo e quis live justamente para a gente poder... Tenho muita curiosidade de saber como é que isso encosta aí em vocês também, né? Como é que é pra vocês, porque eu vou dar, obviamente, como foi pra mim, né? Então, esse momento de partilha. Um primeiro aspecto que aí pra mim tá no... Então, eu vou falar um pouquinho da minha criança, tá? De episódios da minha criança. Gente, tá tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Me ouvindo bem só antes de eu seguir? E se tá fazendo sentido aí o que eu tô trazendo, como é que tá isso até aqui pra vocês aí, tá? Sinalizem, por favor. Um exemplo que eu quero trazer, né, uma experiência, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, 8, 9 anos, eu acredito. Esse exemplo é mais, não querendo desmerecer, tá, gente? Mas ele, pra mim, ele se encaixa em algo mais leve, tá? Dentre os exemplos que eu quero trazer hoje. E vai ficar claro porque que esse eu considero mais leve. De certa forma, ele também, parte dessa vivência se encaixa ali no que eu falei, que a gente costuma perceber mais facilmente, né, no comportamento da criança, mas isso não significa que isso também não seja complexo e não venha desse lugar justamente que faz a gente se perceber num corpo de criança, mas como se já não fosse uma criança, né? Então, vou trazer um exemplo que eu acho que vai ficar claro. Então, eu tinha, como eu disse, uns 8, 9 anos, não mais do que isso. E minha mãe e eu nos mudamos para um apartamento, né? Nós somos aqui de Porto Alegre. Sou filha única. E minha mãe e eu sempre vivemos grande parte, assim, depois da separação dela, assim, só ficamos um tempo só nós duas, né? Ela separou do meu padrasto. E aí nós fomos morar nesse apartamento e a gente estava em mudança, assim, aqueles primeiros dias de mudança, com tudo ali por organizar, uma bagunça. E aí a porta, ela ficou assim entreaberta, provavelmente, né? E aí, nesse momento, em algum desses primeiros dias de mudança, chegou a nossa vizinha. Nós tínhamos uma vizinha, né? Aliás, ela é carioca, né? Não tem duas filhas, né? Então, casada com 2 filhas. E foram elas que entraram, né? Quando a porta ali estava entreaberta, né? E essas filhas tinham mais ou menos, eram mais novas que eu. Não me lembro exatamente quanto tempo de diferença, mas eram mais novas do que eu. E elas entraram como um furacão, gente. Assim, ó, pensa num furacão. Elas já chegaram dando oi, já chegaram assim, super à vontade. Oi, vizinha, eu sou a tia Wanda, mando um beijo pra ela, a Jéssica e a Jennifer, né? E assim, elas entraram daquele jeito, assim, na nossa vida, né? Não só no apartamento, né? Mas naquele momento, sabe o que aconteceu? Indo pra criança, tá? Que é o que nos interessa aqui agora. Eu tinha minhas coisas, eu adorava desenhar, escrever, né? Então eu tinha meus cadernos, lápis de cor, giz de cera, enfim, né? Brinquedos e tal. Ok, seja o que for. Eu tinha as minhas coisas. E, obviamente, elas estavam acessíveis ali. Quando essas meninas, essas gurias, né? Pra usar o termo aqui do sul, entraram no apartamento, elas foram direto nas minhas coisas. Direto. O que é isso aqui? E iam pegando, iam mexendo, e, sabe? Freneticamente. Gente, aquilo eu guardo até hoje na minha memória. Eu fiquei extremamente incomodada com aquilo.
Então, à medida que elas iam pegando as coisas, eu ia tentando, né? Não toca aí, deixa isso aí, para com isso, né? Então, assim, a gente nem se conhecia e começou assim, né? Estranhas pegando as minhas coisas, né? Então, assim, eu voltando meu olhar para lá, eu vejo assim que eu era bem territorialista, né? Então as minhas coisas são as minhas coisas, ninguém pode chegar aqui e pegar, né? E foi isso que se manifestou ali, né? Tinha também episódios, né, com conflitos, né? Até posso citar com a minha mãe também. Depois a gente investigou mais isso, se explica, né? Mas chegou uma fase também ali da adolescência que veio muito forte, vinha frases assim, pensamentos para mim de com quem tu tá falando, com quem tu pensa que tu tá falando, né? Assim, te coloca no teu lugar, né? E extremamente agressiva também com as pessoas, né? Por que eu tô falando disso, né? Porque se eu pensar nos estímulos que eu recebi na minha infância, eu tinha 9 anos, né, gente? Se eu pensar nos estímulos que eu recebi nesta encarnação, com a educação que eu tive, com as coisas que a minha mãe me passou, não tem de onde esse traço esse comportamento assim, dessa forma, essa conduta ter surgido daí, né? Não, é algo que não se explica, entende? Então, eu acho que é um bom exemplo para figurar aí, né? Eu acho, o que vocês acham? Como é que vocês veem isso aí? Ao mesmo tempo, né? Claro, aí tem um outro processo que eu vou acabar antecipando aqui, que vai ser válido para os outros exemplos, mas eu já quero antecipar para que vocês, com esse primeiro exemplo, nessa minha primeira vivência, assim, esse resumo, vocês também possam refletir daí, em situações de vocês, em experiências, em casos que vocês vivenciaram, tá? Foram algumas questões provocativas que eu me fiz e que eu acho que são muito interessantes pra gente se observar, tá? O que essa criança, né, nos diz? O que as inferioridades comunicam? O que essa criança me ensina? O que se manifesta, que é exteriorizado, dialoga com o meu hoje, com essa versão adulta aqui. De que maneira isso está se expressando aqui hoje, né? Como anda a alquimia dessas energias em mim? Então, pensa só, se a gente tem dificuldade, muitas vezes, para reconhecer a potência, a luz, né, que é uma coisa boa, que a gente quer mais falar, exibir quando a gente percebe que tem, né, exibir num bom sentido, né, mas deixar isso acessível para nós, para os outros, né, a gente aproveita desse sentimento, né? A gente se orgulha, né? São coisas que a gente se orgulha. Aí, teoricamente, seria mais fácil, só que não também, né? Às vezes a gente também tem dificuldade de enxergar as luzes, né? E isso eu me lembro que eu falava lá na live, né? Das séries astrológicas, né? Então, tão importante quanto reconhecer a sombra é a gente reconhecer a luz. Só que imagina, se para coisas boas, atributos positivos, vamos colocar assim, que a gente pensa assim, né? Não que sejam caixinhas, né? Que a gente vai enquadrando, mas para ficar assim mais didático, né? Se a gente tem essa dificuldade com o que é positivo em nós, o que é
potência, né, que diz da nossa essência, diz da nosso eu, né, verdadeiro, né, vamos dizer assim, nosso eu superior, como a gente queira chamar, imagina o que não é legal, né? Aí pensa se a gente vai, pensem aí, pensa se a gente vai querer ir aí nesse lugar, circular nesse lugar, olhar para ele, admitir e ainda expor, né? Ainda externar isso, né? É mais complicado, né? E ao mesmo tempo deixa lá engavetado, né? E se a gente como adulto evita entrar em contato com certas partes nossas, por que com a criança vai ser diferente, né? Em relação à nossa criança, né? Então são aspectos aí pra gente pensar, né? Como eu fiz essas questões aí pra gente refletir juntos, eu obviamente, se eu penso nesse primeiro exemplo que eu trouxe, nessa experiência que eu compartilhei brevemente aqui com vocês, eu me fiz esse tema, né? O que é isso tudo então pra mim, né? E aí eu posso pensar assim, ó, em termos de estímulos, né? Que podem talvez explicar, né? Explicar também a forma como eu reagi, né? Territorialista ali, né? Ou com uma certa agressividade também, né? Na forma de me comunicar, uma assertividade, né? Seja como a gente quiser pensar isso. Eu vivi desde muito cedo com muitos adultos, né? Convivi bastante com adulto, mais do que com crianças propriamente, né? E, bom, eu acho que isso também tem a ver, né? Então, eu era uma criança mais séria, né? Assim, também. Venho também de vivências muito sofridas também, com a minha mãe, né? Passamos por muitos percalços, assim, obstáculos. Eu acho que isso também, né, influencia, né? Mas eu vejo, eu percebo ao mesmo tempo que isso também tá nesse lugar das coisas que tem uma chave no que veio antes, né? Não é só do que eu recebi aqui. Eu percebo assim, né? E com os outros exemplos também acho que isso vai ficando mais claro também, né? Até porque assim, eu também, claro, já tive experiências assim lá dentro da casa espírita. Falando em casa espírita, Glória, seja bem-vinda. Que bom que tu apareceu aqui. Lá na casa espírita, né, tive alguns atendimentos à distância, desde quando eu era bem pequena. Minha mãe já colocava o meu nome para ser atendida. E nos grupos, assim, né, que fazem essa revisita, né, que tem essa pegada de trabalhar, né, o passado que ressoa no hoje, né, e além disso também já tive algumas contato, né, com situações regressivas, né, que na psicoterapia reencarnacionista a gente vai chamar de as IDIs, né, as regressões do inconsciente, né. Então tive acesso a isso. Então eu sei que eu tenho na minha história um histórico que está muito ligado a realmente nobreza, muitos de nós, né, gente? Então, assim, a gente vem de um passado que nos coloca numa posição, muitas vezes, de lidar com hierarquia, né? Da forma como a gente lida com o poder, da forma como a gente lida com o dinheiro, da forma como a gente lida com isso, né? Quando a gente tem, né, nas nossas mãos uma condição de poder mesmo, né? Da gente se colocar muitas vezes
como se a gente fosse superior aos outros, né? Então, se a gente vai olhar para a história, né, a nobreza é esse lugar de invalidar, né, o outro, de menosprezar. Então, eu sei que eu sou uma pessoa que tenho isso no meu histórico, né, eu trago isso. Então, obviamente, isso se manifestou, né? Então, se eu vou fazendo os links, pra mim faz todo sentido eu ter, um exemplo ali bem básico, ter manifestado aquele tipo de comportamento. Porque, assim, não era algo, gente, assim, que era de vez em quando, que era só um incômodo porque alguém tá mexendo nas minhas coisas. Isso é comum acontecer, as crianças têm esse apego, né, não sabem compartilhar, isso é bem normal, bem natural, mas a questão é quando é desproporcional, quando é muito recorrente, é desproporcional e tem uma pegada, assim, sinistra junto, sabe, eu tô localizando dessa forma, assim, mas é quase que isso, assim, pra mim é como se fosse realmente só um corpo da criança, né, o que habita ali dentro a gente não visualiza como uma criança. A gente não sente como uma criança. Se eu faço esse olhar de revisitar como eu me senti, é assim que eu vou perceber, né? Então, comentem se tá claro, tá, gente? Porque senão também eu vou falando e vou achando que tá, sei lá, que tá claro e não tá. E não que seja difícil propriamente, tá? Eu digo se tá claro, se tá fazendo um sentido, se tá vindo aí pra vocês também alguns exemplos da história de vocês, lembranças, é nesse sentido, tá? Gilmar, ainda bem novo, sempre fui muito difícil de perdoar, rancoroso. Se assemelha com seu caso. Não consigo ver esse ponto somente dessa experiência atual. Realmente é difícil falar sobre porquê. Ainda machuca. Então é isso. É bem por aí, Gilmar. Assim, não, porque assim, ó, é um comportamento que eu digo assim, uma criança de 9 anos, da forma como se manifestava em mim, não só nesse exemplo, mas eu tenho outros casos, obviamente. Como eu disse, são coisas recorrentes e esse sentimento, né, o que aflora daí, né, e que na adolescência foi se manifestando com mais peso, né, então eu fiquei muito mais ríspida, agressiva, como eu disse, com as pessoas, tinha uma prepotência, sabe? Eu falava com as pessoas como se eu tivesse num outro mundo. Então, assim, era bem forte isso, era um traço bem forte. E não era nada de agora. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um outro exemplo que eu não tinha pensado nisso, mas que me veio agora. Vou dar um exemplo que é uma coisa super básica e que a gente pode até banalizar assim no dia a dia. Tá achar assim, a pessoa tá criando problema com nada, né? Birra e tudo mais. Mas olha só que interessante. Quando eu tinha que ir no mercado, eu era criança, adolescente, né, com a minha mãe, tinha uma coisa muito interessante. Quando eu saía com ela, teve uma fase que eu não podia, não sentia bem, ajudando ela a segurar sacola plástica para voltar para casa. Eu fazia, claro, mas aquilo para mim, assim, a sensação que eu tinha, como é que eu vou me expor desse jeito? Como é que eu vou sair na rua e vou estar andando com sacola plástica na minha mão? Entende? Olha isso, gente, não é louco? Não é toda criança que vai ter isso, né? Assim como eu também não, né? Tem coisas que outros adultos que quando forem pensar nas suas crianças vão trazer outras particularidades que eu não percebo em mim, né? Mas eu digo, cada um de nós sabe aonde a coisa aperta, né? E pra mim era aí, né? Então, assim, quando eu ia sair, eu tinha que estar... A minha mãe que... Nossa, eu enlouqueci minha mãe, né?
Porque ela pedia pra eu ir comprar alguma coisa, era pra ser uma coisa rápida, e aí, só que não, né, porque eu tinha que me arrumar, eu tinha que estar bem vestida, eu tinha que estar maquiada, né, porque eu tinha essa preocupação, não, eu vou sair, eu não posso sair de qualquer jeito, né, assim, é quase como eu tenho uma imagem a zelar, né, e aí eu não gostava disso, assim, eu tinha que estar com a imagem, assim, impecável, vamos dizer assim, né? E da onde vem isso? Uma criança ali de 8, 9 anos. Sim, só um pouquinho, gente. Aquela terra que tem em cima do vaso lá é velha? Do vaso? Só um pouquinho, gente. Só pra ajudar aqui numa situação. Aqui. Voltei, gente. Vocês estão me ouvindo? Avisem se vocês estão escutando, por favor. Desculpa, precisei ver uma situação aqui. Vocês estão me ouvindo? Só me avisem pra eu saber quem tá por aqui. Sinalizem, por favor, gente, se vocês estão ouvindo, senão não adianta eu seguir falando. Eu fiquei desconfiada depois do erro, do problema da conexão. Ah, então tá, então deu. E aí, assim, isso não é, já é desproporcional, né? Não é uma coisa assim que é simplesmente uma inabilidade natural da criança que é um traço super comum, né, de aprender a dividir as coisas, né, de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa gentil, coisas que a gente vai aprendendo, né, normal, né, só que assim, trazia a Yara da Casa Espírita deve lembrar de mim, adolescente, né, então tinha umas coisas ali que eu era bem mal encarada ali, né, então... Eu acho que talvez deva lembrar, assim, de um pouquinho, né, desse meu traço aí da infância e da adolescência. E, bom, isso foi trabalhado, graças a Deus, né, mas assim, é um exemplo, né, é um exemplo, como o Gilmar ali já foi pegando dele onde a coisa aperta, né, questão do rancor, então é saber observar, tá desproporcional, tá recorrente, vem esse sentimento. Outra coisa bem interessante dessa mesma época, que era isso que eu ia falar, antes de precisar ajudar aqui, uma coisa, né, que linka com esse passado aí de nobreza que eu fiquei sabendo, né, que eu tenho conhecimento sobre isso, né, acabei tendo acesso, faz sentido, né, e aí eu também acessei vivências, né, que tem a ver com a minha relação com a minha mãe, né, então tinha situações assim, né, normal, a gente é criança, adolescente e a gente precisa ajudar em casa, né, colaborar, lavar uma louça, arrumar, varrer a casa, né, a gente tem que se comprometer, né, que ajudar, né, e minha mãe e eu morávamos sozinhas, né, então era nós duas, né, então, claro, tem que colaborar, muito correto, muito justo, muito correto, né, só que aí o que acontecia, olha isso, se a minha mãe não estava em casa, eu fazia tudo cantando, com uma musiquinha, fazia. Não digo sempre, né? Porque também tem a rebeldia, né? Eu era bem rebelde. Complicado. Essa época foi bem complicado. Mas assim, tinha rebeldia, mas eu fazia, né? Eu ainda fazia, se eu tava sozinha. Se eu tinha liberdade pra fazer aquilo sozinha, sem cobrança, né? Então tô lá no meu ritmo, fazia. Era a minha mãe colocar o pé dentro de casa, eu largava tudo. Não interessa em que estágio estivesse, não interessa. E o sentimento que me vinha era justamente esse, que como se a minha mãe
não pudesse me ver naquela postura de estar trabalhando para ela, entendem? Claro, aí isso também, né, se explicou em certos atendimentos, que daí falavam justamente de relações em que houve essa relação hierárquica, né, entre nós, né, de eu ocupar uma posição hierarquicamente social, do ponto de vista social, superior, né, no sentido assim, tinha então um poder nesse sentido, né? Então, claro, ali agora ela, como minha mãe, inverteu, né? Inverte. Então, quem tem o poder, né? Se eu penso na hierarquia, a hierarquia não é mais minha. Perdi, né? O trono não é mais meu aí, né? Então, isso fez total sentido pra mim, que era um sentimento que eu não sabia explicar. E que, claro, com o tempo, né? Com o que foi se desenvolvendo, os trabalhos, os atendimentos, as regressões, né, isso foi ficando mais claro e ajudou muito a explicar, né, da onde vinha aquilo tudo, e ajudou a gente a trabalhar essas questões na nossa relação, inclusive, né, na relação comigo mesma, mas na relação com ela também, né. Mas acho que é um outro traço assim que dá pra puxar dentro desse exemplo, dessa época, né, que eu sinalizei aqui. E aí, a Yara falou uma princesa, aí não sei, uma princesa na verdade eu acho que era relacionada às existências ali, né? Tinha a ver com esses contextos aí, né. E aí, assim, a gente tem outros exemplos, outros 2 exemplos, pelo menos, que eu gostaria de trazer, que aí, pra mim, o buraco é mais embaixo, assim. Foi uma coisa que são lembranças que me marcam muito, e até, não sei nem como vai ser falar isso, mas vamos lá, porque eu digo... Eu não vim aqui só pra falar, a gente tem que fazer, tem que dar o exemplo, né? Então, vamos lá no exercício juntos. Assim, quando eu tinha também mais ou menos por essa idade, eu não tinha mais do que 10 anos, tá? Acho que era até menos, assim, talvez 7, por aí. Meus avós maternos moram no interior do Rio Grande do Sul, tá? E, bom, eu ia passar as férias lá com os meus primos, então eu tinha muita criança, os meus primos, primos dos primos, criança, né? E o que pra mim era ótimo, porque eu saía também desse lugar mais árido aqui, né? Sendo filha única, né? Então, com aquele contexto assim mais sério, né? Então podia vivenciar um pouquinho mais o frescor aí da infância, né? Poder brincar, poder correr, sair da cidade, né? Ir pra um lugar assim com campo e tudo mais. E aí, assim, gente, teve um dia que eu estava brincando, eu acho que era uma brincadeira, não era pega-pega, era de se esconder. Tinha alguma situação aí. Eu não me lembro a minha posição na brincadeira, se era eu que tinha que descobrir onde estavam as pessoas, eu não me lembro exatamente. E não é também o que interessa. O que interessa aqui é o seguinte. Teve uma situação que uma das crianças ali, que era também uma menina, como eu, uma guria, né? Ela foi se esconder dentro de um lugar que era que a gente chama de patente, né? Patente, eu não sei para outras pessoas de outros estados, mas é o banheiro, né? Um banheiro público ali, né? Então, assim, é uma patente, né? Ela foi se esconder ali. Só que ela foi, gente, ela sentiu vontade de urinar. E aí, bom, com isso, o que eu que imagem eu quero trazer aqui, né? Sendo uma menina, se é uma patente, então é aquelas patentes, né, no chão, né?
nós mulheres, né, nós precisamos a gente precisa acocorar, né, acho que é esse termo, né, a gente fica de cócoras, né, então, é muito estranho esse termo, né, mas acho que é isso aí, ficamos de cócoras, né, e ela precisou fazer uso dessa posição para urinar. Ela pediu, se eu não me engano, tá? Eu não lembro exatamente, mas ela pediu que eu tomasse conta, né? E aí o que eu fiz, gente? Eu não me orgulho nem um pouco disso. É uma coisa que eu, assim, ó, eu levei isso comigo durante... Eu nunca esqueci isso que eu fiz. Quando as outras crianças se aproximaram, né? Porque aí... O que eu fiz? Eu abri a porta. Vocês percebem? Ficou claro a imagem? Então aquela menina tava ali, vulnerável, precisou ali da minha ajuda, da minha retaguarda, né? Ela estava urinando, ou seja, as partes íntimas dela, a vagina dela, ficou exposta. Eu abri a porta e todos viram, todas as crianças que estavam lá viram o que estava acontecendo. E eu juro, gente, aquilo foi um ímpeto meu, assim. Sabe? Tanto que depois que aconteceu, parece que veio assim, ó. Aquilo caiu pra mim como, por que eu fiz isso? Sabe, ao mesmo tempo que eu fiz, quando eu fiz, eu não gostei de ter feito aquilo. Eu me arrependi, assim, na hora. E eu, assim, durante muito tempo, eu levei, mesmo sendo criança, eu levei aquilo comigo e eu não entendi por que eu tinha feito aquilo. Sabe, por que eu fiz isso? Foi muito forte, porque foi algo que expôs demais aquela menina. Demais, foi muito cruel, foi algo ali que eu percebo aí quando eu falei de perversidade, de crueldade, eu localizo aí, sabe, que foi algo totalmente assim, ó, diferente do que eu recebo nesta encarnação, né, justamente, como eu disse, com a minha educação, né, com os princípios que a minha mãe trouxe pra mim, muito pelo contrário, né, de ser uma pessoa gentil, de ser uma pessoa que ajuda as outras, né, solidária, né, da onde, gente, da onde veio isso? E isso foi, assim, ó, extremamente cruel. Eu, assim, ó, naquele momento, esse é um outro exemplo que traz, né, justamente esse aspecto dentro da criança, né, pra dentro, além do rótulo, da casca, tem um ser antigo ali. Tem um ser antigo, que é um adulto, né, é um adulto no sentido daquela continuidade, né, então, nessa hora é muito mais fácil de a gente compreender a criança como continuidade, né? Não como marco. Entendem? Faz sentido aí pra vocês? Oi, Herta, seja bem-vinda. Então, assim, foi bem chocante aquilo pra mim. Eu levei durante muitos anos. Claro, na cidade da minha avó. Obviamente eu voltei pra lá. O que eu fiz, né? Obviamente eu pedi desculpa pra ela, mas isso, assim, ó, também o pedido de desculpa que eu quero salientar aqui foi um que rolou anos depois, comigo já adulta, eu levava isso comigo, sabe? Vira e mexe eu lembrava daquilo e eu não me orgulhava nada daquilo. Eu, assim, ficava péssima de pensar assim, nossa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Sabe? E aí eu me lembro que eu fui até ela e pedi perdão, né? Pedi desculpa. E a gente teve, assim, uma reconciliação. Ela nem lembra. Ela
pelo que eu lembro, assim, ela nem tinha mais aquilo na mente, mas aquilo ficou muito forte pra mim, sabe? E com certeza pra ela, por mais que ela não tenha, né, por exemplo, ela não tenha guardado mágoa daquilo, foi algo extremamente pesado. Eu me lembro de ela chorando, do que foi aquilo. Ai, gente, chegou a me emocionar. E aí, uma coisa assim, ó, que eu quero compartilhar com vocês, uma camada além, a que eu cheguei só agora. Só agora eu pensei nisso. No sentido assim, ó, não é à toa que foi com essa pessoa. Porque essa pessoa que eu maltratei, né, ali nessa situação, com a qual eu fui hostil, fui cruel, né, essa pessoa era uma mulher, uma menina, né, uma guria, uma mulher, né, e isso me coloca diante da situação de que tem a ver com o feminino e com sexualidade, porque estava relacionado a isso. Eu fiquei prestando, aí me caiu assim, porque poderia ter sido com um menino, poderia ter sido com qualquer outra coisa, não, foi com uma outra mulher e tinha a ver com sexualidade. Então, pra mim meio que foi um insight, né, uma fichinha que caiu, que já anunciava do meu propósito nesta vida aqui. Já anunciava de temáticas com as quais eu teria de entrar em contato, que eu tenho de entrar em contato para me curar e para me renovar, né? Porque não à toa eu estou cada vez mais voltada para um trabalho justamente ligado a mulheres, ligado à sexualidade, ligado a essas questões. Só que percebam, olha quantos anos se passaram e é agora que esse link vê. Então, de um contexto em que eu abusei de alguém nesse sentido, né? Tô pegando pesado aqui comigo, tá? Eu tô pegando pesado. Claro que aí depois disso vem o trabalho da gente olhar pra isso. Eu era uma criança também, né, gente? Era uma criança aqui, nesta encarnação, né? Como rótulo, como casca. Então muita coisa estava sendo desenvolvida, mas o exemplo que eu trago é pra gente ver como a gente traz aflorado, como é muito fácil a gente repetir padrões de encarnações passadas, como isso aflora com facilidade. Porque é assim que eu percebo. Lembra que eu falei que eu ia para essa ótica, né, da perspectiva reencarnacionista. Então, olha só, né, tem tudo a ver, né, tem tudo a ver, gente. Muito fácil aí, claro, não se culpar, né, entender que naquela época eu não tinha consciência que eu tinha hoje, entender que isso sim era um padrão provavelmente que estava se repetindo, né, uma conduta minha, né, que estava se repetindo, né, agora eu me lembro do Mauro falando sobre a versão persona, né, a nossa versão persona, então esse ego, né, a nossa versão egocêntrica, né, que a gente vai trazendo, que é isso, esses comportamentos típicos que não são desse hoje aqui, né. Então, começa também por aí esse processo da gente não se culpar, entender que faz parte do nosso processo de evolução também, né? Também a questão do perdão, né? Tanto de a gente ser capaz, bom, de que maneira a gente leva isso para um lugar produtivo, né? Se a gente percebe que a gente erra, admitir isso, né? Admitir, então, ir até a pessoa, pedir desculpa, se redimir, tentar se redimir de alguma forma, né?
expressar, não para um lado moralista, assim, que eu quero ir, né, quando eu digo isso é o encontro de um coração com o outro, né, falar do que se sente, né. Eu não me senti bem com aquilo, eu não me senti sendo eu não era eu naquele momento, entende? Então, assim, eu precisava externar isso, né, e que bom que eu consegui fazer isso, que bom que a gente se abraçou nesse sentido, né, e é a gente se perdoar, né, e aí eu trago no geral aqui pra gente, né, quantas vezes a gente erra, né, assim, toma uma atitude que não é a mais adequada muitas vezes e a gente se chicoteia, né, e isso não vai nos levar para um lugar produtivo também, não é isso que vai fazer a gente crescer, né, é muito importante a gente se dar conta, mas daí a gente precisa movimentar uma série de outras questões que não passam só por ficar ali vivenciando a culpa, né, se chicoteando. Não passa por aí, a gente precisa maturar isso, né? A gente precisa amadurecer com isso. E eu acho que isso é um bom... Enfim, é algo que, como eu disse, eu dou meu orgulho. Até quando eu fui revisitar isso, nossa, né? Mas eu acho que é um bom exemplo. Assim, eu espero que tenha servido, assim, né? Que tenha batido aí de alguma forma. E que com esse exemplo vocês também possam trazer aí coisas de vocês para pensar, né? Relações que tem a ver com o que vocês vivenciaram, né? Tá. E aí, gente, para concluir, pra gente terminar, tá? A gente já vai se encaminhando pro final. É um outro exemplo que eu quero trazer. Depois eu já leio os comentários, tá? Só pra eu não perder aqui o gancho. Teve um episódio também que me marcou bastante, muito semelhante ao que eu acabei de expor, no sentido do impacto em mim. Também mais ou menos por essa faixa etária, né? Uns 8, 9 anos também. E assim, quando eu era criança, quem me conhece mais já sabe, né? Eu peço licença aqui para falar de uma forma bem resumida, bem básica, né? Mas que envolve outras pessoas, né? Envolve a minha mãe, por exemplo, mas ela já me autorizou que sempre que eu quiser falar, usar como um exemplo, não tem problema nenhum. Então fica o meu agradecimento também à minha mãe por permitir que eu ressignifique coisas que a gente vivenciou e traga também o nome dela aqui, porque eu acho que faz uma diferença eu situar que isso aconteceu comigo e com a minha mãe, né? Então dá um pouco mais a dimensão do que significou pra mim, né? Mas o objetivo nem é também ficar entrando demais nessa situação, assim, entrando nos méritos desse contexto. Mas é só pra dizer o básico mesmo, né? A minha mãe hoje viveu durante muitos anos de violência doméstica, bastante séria, né? Um ambiente extremamente hostil, extremamente doloroso pra gente, né? Foi aí que a gente descobriu a nossa casa, inclusive, né? Já falei, né, sobre isso até em outras lives. Mas aqui o que interessa? Foi num dos dias em que nós estávamos em casa e o meu padrasto, à época, né, meu primeiro padrasto, ele tinha bebido muito, tinha se excedido na bebida, era extremamente agressivo, e quando ele ficava agressivo, ele partia mesmo para violência física, né, dentre tantas outras que rolavam, né, mas tinha a questão da violência física contra a minha mãe, né. E aquilo era a rotina, né? E aí num desses dias, né, quando eu assisti aquilo, quando eu tava assistindo aquilo acontecer, eu tive um ímpeto muito grande de sair dali
e eu fui até uma pecinha onde ficava a minha cachorrinha. Tinha uma cachorrinha chamada Mizu, uma cocker, coisa mais linda, companheira nossa, assim, de anos. E eu saí correndo até a Mizu, e eu juro, gente, eu peguei a primeira coisa que eu vi, assim, perto de mim, que era um pedaço de pau, e eu peguei esse pedaço de pau e fui pra bater nela. Eu fui investir, assim, aquele pedaço de pau contra aquela cadelinha que eu amava. Obviamente, parte de mim estava consciente de que aquilo não era bacana e que eu não queria machucar. Então, obviamente, quando eu fui fazer isso, eu não coloquei toda a força, não foi pra machucá-la, assim, né, para que ela se machucasse muito, mas eu dosei, é isso que eu quero dizer, eu dosei, mas a minha vontade era isso, era colocar de alguma maneira aquela raiva, aquela indignação para fora, né, e aí hoje, né, eu vejo assim que forte isso, né, porque eu poderia ter feito isso contra, sei lá, contra a parede, contra qualquer outro lugar, né? Não, eu fui até onde? Em alguém, né? Numa criaturinha ali que tinha vida e que eu amava, né? E eu fui fazer isso e eu bati, mas claro, eu não invisto, né? Como eu disse, parte de mim nos protegia nesse sentido. Eu tinha a noção de que aquilo não era correto e aquilo não era o que eu queria fazer, mas isso acontece. E aí, quando eu bato nela, no segundo seguinte, na real eu não lembro se eu chego a bater, se eu modulo a força, eu não lembro exatamente, mas não importa, eu fui lá para isso, né? É esse ponto que interessa aqui. Eu fui capaz de sair de onde eu tava, com aquela energia que eu tava, e eu precisava descarregar aquilo, e não, naquela hora não importou quem era, né? O que era, através do que, o ímpeto, se eu fosse pensar só no meu ímpeto, no meu impulso, era aquilo. E aí, gente, assim, ó, logo depois que passou, né, que eu fiz isso, que eu tive esse ato, esse ímpeto de ir até ela e agredi-la, eu me abracei nela, assim, fervorosamente. Eu me abracei nela e eu pedia perdão pra ela, abraçada nela. Foi muito forte isso pra mim. Eu fiquei assim, a mesma sensação, por que eu fiz isso, e pedi desculpa, e a gente ficou ali num momento nosso, e ela, gente, lambia o meu rosto, era como se nada tivesse acontecido, né, como quem diz assim, eu te amo, né, tá tudo certo, né, então assim, é aquela sensação do perdão, daquele amor incondicional, né. Claro, o bichinho não tem o nosso racional, né, obviamente, mas naquele momento, como criança, aquela resposta para mim também foi um grande aprendizado, sabe? Aquela situação para mim foi um grande aprendizado. E aí, claro, se eu vou pensar, e eu escolhi abraçada, né, ela lambendo meu rosto, e isso virou um texto até depois. Eu vou até compartilhar aqui, eu acho, esse texto, um texto em que eu me inspiro nessa situação. E eu lembro quando eu escrevi, eu chorei muito, eu liberei muito daquele sentimento, sabe, que eu tinha guardado dentro de mim. Foi catártico, assim, poder escrever sobre isso, né, e ressignificar, porque o processo da escrita também é uma ressignificação, né. E aí, depois que
depois que isso passou, claro, aí eu posso pensar assim, né? Tanto isso aconteceu porque, sim, eu recebi estímulos no sentido de eu estava exposta a modelos de feminino e masculino tóxicos, né? De um ambiente bastante destrutivo, né? Então, eu noto assim que como desde criança eu fui, né, nesta vida, nessa encarnação, eu estive em ambientes que me expunham a isso, né? A esse masculino e feminino em desequilíbrio. Então, sim, eu posso perceber o meu ato como essa absorção de algo que eu tava, de uma mensagem que eu estava recebendo, né? E é super compreensível, eu acredito, né? É natural, até eu acho eu ter reagido dessa forma. Isso explica, mas ao mesmo tempo isso não invalida a gente pensar naquelas camadas profundas e das raízes também de certos acontecimentos não se explicarem também só no hoje. Até porque se eu estava vivenciando isso no meu hoje, isso também tem uma razão de ser, né, gente? Isso também não tá ali aleatoriamente, né? Então eu tenho pra mim que as coisas que acontecem na nossa vida, quando elas são assim, esses aspectos nebulosos, sombrios, negativos desse ponto de vista, né? Porque eu penso assim, o plano, eu acredito, né? Quando todos nós reencarnamos, né? Não é que a gente sofra, não é que a gente esteja exposto ao que não vai nos engrandecer, né? Mas sim, estamos num mundo ainda de expiação, num mundo ainda que vibra muito baixa, né? A energia vibra muito baixo ainda, nós ainda sintonizamos muito mais facilmente com as nossas inferioridades do que com as nosso ego superior, né? Com nossa criança superior, nosso adolescente superior, nosso adulto superior, é mais difícil pra gente. Então a gente tá aqui, então eu entendo assim, se o plano não era, né, passar por essas situações da forma como foi, com violência, né, com tudo isso que minha mãe e eu passamos, né, ao mesmo tempo nós estávamos suscetíveis a encontrar isso pelo caminho, porque não é por acaso, né? Então, de alguma forma, eu também entendo que tive a infância que precisava, né? De alguma maneira, nós todos ali nos encontramos energeticamente, né? Nós nos sintonizamos vibracionalmente, vamos dizer assim, né? Como eu percebo. Né? E talvez se não fosse... Não que, eu não acho assim que a gente tá fadado a sofrer, né? Mas são escolhas, aí é que tá. Isso vem, não é de uma ordem, de algo que é imposto. Como eu vejo, tá, gente? Não é verdade absoluta, é como eu percebo essas questões, né? Então não acho que é assim, o nosso pai maior, de igual, tu vai reencarnar e tu vai sofrer uma violência, tu vai ser abusada, tu vai, né, porque sem isso tu não vai te transformar. Não. O que nós passamos são produtos das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Então nós podemos estar mais ou menos suscetíveis a abusos, a violências, a toda sorte de problemas que a gente pode pensar, né, que fazem parte aqui desse mundo que a gente vive. Então é mais ou menos assim que eu percebo, né? Só que, e aí, falando disso, naquela hora, pra mim, quando eu me abraço na Mizu, né, e eu me arrependo e eu choro enquanto ela sorri pra mim, né, foi assim que aconteceu, eu ali tive uma amostra pra mim de um confronto entre passado e presente. E aí, assim, eu sinto que ali o presente literalmente se manifestou pra mim. Ali foi um momento de decisão pra mim.
Foi um momento em que eu escolhi quem eu não queria ser, com o que eu não queria me identificar, né? Eu não queria aquilo pra mim. Eu não vou ser isso, né? E ao dizer pra mim, eu não quero ser isso, eu passei a ser eu passei a ser outra, eu passei a me ancorar no presente, nesta encarnação aqui, tendo o vislumbre não mais de uma repetição, seja absorvida dos outros, seja absorvida de mim mesma, né? Mas um vislumbre do que seria uma caminhada de evolução, de proposta diferente de vida, né? Então, é isso aí, gente. Tá? Foi bastante forte. Eram esses exemplos. Eu vou ficar por aqui, tá? Acabou dando um pouquinho mais, porque a gente teve ali os contratempos do início da conexão, né? Mas deu tudo certo e eram esses os exemplos. Eu vou ficar por aqui hoje com isso. E vou ler os comentários agora, tá? Vou ler os comentários, fiquem à vontade. Se quiserem fazer perguntas, aproveitem enquanto eu vou me achando aqui nos comentários. Deixa eu ver se tinha antes do Gilmar, acho que não. Qualquer coisa sinalizem. Gilmar, compreendo a situação. Depois que passa o momento, a gente fica se perguntando de onde veio isso. Só que aí vocês percebem como quando a gente é adulto, né? A gente, já desenvolveu uma certa caminhada, né? A gente já tá mais lapidado em algumas questões, né? Nosso ego também já tá mais desenvolvido, né? A gente já tem consciência de muita coisa. E quando a gente é uma criança, né? Quando a gente tá lá, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos e vem isso muito forte, né? Vem esse ímpeto, esse impulso de densidade na gente, né? Então, a questão é a provocação que eu faço, né? Com isso tudo que foi construído aqui entre nós e com esses exemplos que eu busquei dar, né? É a gente olhar para isso. Seria muito bacana, né, a gente seguir olhando para isso, né? Em que momentos eu trago traços, que eu trouxe traços lá na minha infância, certos ímpetos que eu não sei de onde isso veio, eu não consigo localizar aqui no hoje. E é algo que me lança, não como criança aqui, né? É isso, como se a gente tivesse outra entidade, né? Outra persona, outra figura dentro de nós, né? E aí é uma casca, né? Então é como se essa casca se desmembrasse, né? E naquele momento saísse um outro ser, né? Um outro ser que na verdade... E aí é isso, a continuação, né? Tudo isso é a gente ao mesmo tempo, né? Somos nós, somos espíritos e somos eternos, né? Então a gente vai acabar oscilando, a gente vai reverberar esses traços nossos, né? Esses padrões, essas tipicidades que já nos acompanham há tanto tempo, né? E isso se dá lá na infância também, não é só agora, né? É toda uma caminhada, né? Aqui, o Roger, grande Mizu, grande Mizu, querida. Gilmar, com relação à cachorrinha, você já se perguntou se essa reação não foi um jeito torto de receber afeto de quem no momento estava ali e era tão frágil igualmente? Verdade. Acho que eu não tinha pensado por aí, Gilmar. Pode ser, né? Eu acredito que sim. Eu trouxe aqui algumas reflexões que me chegaram, mas essa também faz sentido, sim, né? Sim, total. E a que legal, uma escolha linda, eu também acho. Que bom, né? Que bom que eu pude naquele momento perceber e buscar me filiar ao que naquele momento eu achei que dizia mais de mim, né? Do que eu queria pra mim.
Gente, então é isso, amores e amoras, tá? Eu vou ficar por aqui, pra gente não estender mais muito, mas acho que deu, né? Deu pra gente caminhar aí de mãos dadas e pensar nessas várias versões de nós, né? E quando a gente vai acionando partes nossas mais sombreadas e mais iluminadas, né? E é um exercício para vidas afora, né? E não começa aqui e não termina aqui, né? A gente vai seguindo. Então eu quero agradecer demais, gente, pela compreensão de quem ficou até aqui, de quem entrou, né? Ficou paciente ali, esperou. Quem vai ver talvez essa live depois, né? E foi muito bom poder falar com vocês, poder externar, poder desabafar aqui, né, na roda, porque é essa a ideia da live, né? A gente poder trocar, poder se reciclar, né? Se renovar, ressignificar. A gente tá aí sob a influência da Lua, né? Da Lua não, do Sol em Escorpião, né? E Marte também. Então eu tô sentindo bastante as influências disso. E é justamente, né? Escorpião nos coloca diante da transmutação, né? Pra quem quer, né? Pra quem quer se ouvir, pra quem quer se cutucar, né? É uma medicina poderosa do Escorpião, vocês lembram, né? Na série lá astrológica, né? Então vai no ponto, né? Vai lá na ferida, né? Então isso mata, mas cura, né? É curativo, é um processo curativo. Então é a gente poder olhar para a sombra, olhar para o que não tá legal, para, né, a gente se desapegar daquilo que fomos e com isso se abrir, dar abertura, flexibilizar o olhar para receber aquilo que nós podemos e merecemos ser, né? Que nós queremos. Então, acho que Escorpião também nos coloca diante dessas e muitas outras questões, né? Só para fazer o link, né? Mas é que eu tô sentindo forte a influência, né? Que eu tenho Marte Escorpião, né? Marte Escorpião, Plutão Escorpião, e eu vejo assim, cada vez mais eu tenho essa coisa de olhar para buscar, né? Pelo menos olhar para a sombra, né? Não significa que sempre a gente saia com estrelinha, né? Dos temas de casa, mas querendo olhar, né? Se propondo a olhar e se exercitar, já é um passo bem bacana, né? Então, essa live era para estimular isso na gente, né? Então, beijinhos, uma semana especial para vocês. Obrigada, Herta, gratidão, também agradeço a quem chegar por aqui depois. Se não segue ainda o @desabrochando-nos, por favor, siga. Quem daqui circular por aqui, que já né, aqui do perfil, e não tenha ido lá no YouTube e se inscrito, gente, eu gostaria de pedir muito a colaboração de vocês para que se inscrevam, curtam, também ajudem os diálogos, né, se vocês gostaram, se vocês apreciam, né, esse tipo de diálogo, né, para que isso possa também chegar a outras pessoas, porque é só assim que o conteúdo vai chegando. Eu digo pelo menos para mim, que tenho uma forma mais orgânica, né, de tratar aqui, né. Então o que eu proponho é muito assim, acreditando que quem tem que chegar vai chegar, né? Acreditando no poder realmente da rede, né? De quem tá aqui também vai ajudando a divulgar, né? E o contato que as pessoas venham a ter ser através disso, né? Ser através da afinidade, né? Claro, isso não significa que eu também não divulgue, mas é de uma forma bem mais orgânica, né? Não é pensando de forma burocrática, mais comercial, né? Então vocês me ajudam muito
se fizerem isso, tá? Comentários, sugestões, feedbacks, uma curtida, isso tudo estimula muito, né? Porque pra gente que tá do outro lado, é isso que vai dizendo que tá fazendo sentido e que é válido, né? Também, que isso tá de alguma forma acrescentando, tá agregando, né? Que é um dos objetivos, né? Além de ser um prazer pra mim, né, de estar aqui, de gostar de estar aqui, de dialogar, de sentir que também tem um algo maior, né, no sentido quando a gente soma as nossas forças, né, quando a gente está unido, pra gente buscar crescer junto, se ajudar, né. Então é isso, gente, um beijo, fiquem bem, quem puder fique em casa. E até o próximo diálogo. Oi, Isabel, querida, seja bem-vindo, vou deixar salvo aqui. Se tu quiser visitar, fica bastante à vontade. E na próxima semana estamos de volta com mais um diálogo, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, gente.